Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no nosso Além da Mídia. Você sabe muito bem, é um podcast aqui da Cultura TV. Toda semana a gente traz aqui um entrevistado, a gente fala um pouco da vida, da carreira, de várias personalidades. Você se lembra, né, que você está pegando todos os episódios? Eu comecei com muitos colegas comunicadores. É claro, eu vou trazer ainda esses colegas comunicadores, mas eu também vou trazer outras atividades, pessoas de outros locais, de outras atividades, de outras áreas, para nós falarmos quem são elas além da mídia. E hoje eu tenho uma grande satisfação de trazer uma pessoa que está na mídia também e também participa da mídia por meio dos livros, no caso das suas publicações com livro, em diferentes áreas, em vários setores, não só igreja, mas em vários setores. É claro, ele foi da comunicação também de um importante organismo aqui do Brasil, que é a Agência dos Correios, os Correios e Telégrafos, que, apesar de tantas transformações, mas ainda segue ativo ainda aqui no nosso Brasil. Eu estou falando nada mais, nada menos do que o nosso querido José Ginaldo de Jesus. Tudo bem, Ginaldo? Tudo bem, Rosendo. Uma alegria muito grande estar mais uma vez com você. E agora, assim, frente a frente, agora no podcast, no podcast aqui. Exatamente. Para conversarmos um pouco sobre a nossa trajetória, a vida, obra literária. E, como você bem citou, o tempo que eu passei trabalhando com imprensa. Sim. Fiz, assim, um sem número de amigos, um setor, assim, extraordinário. Me deu, assim, muito prazer, muita alegria. E abriram muitas portas para mim, as amizades. Que bom. Com os colegas jornalistas, os amigos das rádios, das televisões, dos jornais. E hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre a vida, de forma geral. Exato. Naquilo que você achar por bem, especular. Bom, antes de a gente começar, só peço para você curtir nosso Cultura TV Aracaju, nosso canal do YouTube, e compartilhar, toda vez que tiver um vídeo, toda vez que tiver uma transmissão ao vivo, ou então a gravação, como é o podcast Além da Mídia, ou então outros podcasts aqui da casa, você pode, então, aproveitar em primeira mão, certo? Bom, meu caro José Ginaldo de Jesus, uma pergunta que eu sempre começo aqui no nosso podcast é: quem é José Ginaldo, Onde é que ele nasceu? Onde ele nasceu, qual cidade? Enfim, quem é José Ginaldo? Como é que surgiu esse José Ginaldo de Jesus que nós estamos conversando aqui hoje? Então, José Ginaldo de Jesus, hoje, é um quase ancião, de 68 anos de idade. Mas está jovem, 68 anos? Qual o segredo, hein? Trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho, dedicação ao que se gosta. O trabalho rejuvenesce. Muita gente acha que é o contrário, o trabalho tira a vida, mas não. No meu caso. Que trilhou uma carreira muito exitosa na empresa brasileira de Correios e Telégrafos, exercendo diversos cargos, diversas funções, mas que não chegou lá, não foi o seu primeiro passo, não foi a sua primeira atividade. Antes de chegar aos Correios, aos 18 anos de idade, eu passei por uma situação comum a muitas pessoas de famílias pobres. Você nasceu onde mesmo? Eu nasci no povoado Campo Grande, município de Itabaiana. Ah, você é itabaianense. Eu sou itabaianense, sou ceboleiro, nasci no povoado Campo Grande. Curiosamente, atualmente, esse povoado pertence à Moita Bonita, porque eu nasci em 1956, mas 6 anos depois, 62, houve o processo de emancipação política de diversos municípios, entre eles Moita Bonita. Que pegou essa parte de Itabaiana. E aí pegou uma boa parte de povoados. Inclusive, a própria Moita Bonita era pertencente à Itabaiana, era um povoado da Itabaiana, sim, que antigamente chamava-se o Alto do Coqueiro. De modo que hoje eu sou um cidadão itabaianense e moitense, porque hoje Moita Bonita, o Campo Grande pertence à Moita Bonita e eu me sinto das duas municipalidades. O Jairo, ele conta algo parecido, Jairo Alves. Ele nasceu no município de Campo do Brito, na Ribeira. Só que, na verdade, a Ribeira parece que depois passou em Itabaiana. Ou seja, ele é britense, até tirar onda, britânico. Ele é britense. É britense e itabaianense, então, nesse caso. Uma situação parecida. Com poucos anos de idade, talvez lá por uns 4, 5 anos, meu pai, a minha família mudou-se do povoado Campo Grande para o povoado Serra do Machado. Ah, sim, o famoso povoado Serra do Machado. Hoje é um povoado, uma pequena cidade, quase. Isso, de Ribeirópolis. Pertencente ao município de Ribeirópolis, mas que pelo desenvolvimento, o nível de desenvolvimento que alcançou,
sobretudo com o apoio da Rede Paz Mendonça, os Mendonças, Sim. né, João Carlos, Pedro Paz Mendonça e João Carlos Paz Mendonça, que agora dá continuidade aos trabalhos do seu Pedro, o povoado ganhou um status quase que independente, porque tem uma escola extraordinária, é paróquia, independente de Ribeirópolis, é paróquia, tem clínicas, tem pousadas para hospedagem, tem uma produção cultural incrível, todo com apoio, né, da Fundação Pedro Paz Mendonça. Tem uma casa de repouso para idosos, que é fantástica, super bem cuidado. Até minha esposa brinca comigo, é aqui que você vai ficar quando você ficar velhinho. Eu já escolhi o lugar que eu quero ficar. Na Serra do Machado. Serra do Machado, que é um clima muito agradável, muito gostoso, e onde eu tenho muitos amigos. E alguns anos depois, já entrando na minha trajetória religiosa, apostólica, criamos o movimento vocacional Serra lá, na paróquia São Sebastião de Serra do Machado. Então quer dizer que a gente ia até entrar depois, né? Esse movimento Serra vocês criaram lá? Eu criei lá também. Mas assim, esse movimento Serra, ele é nacional, Ele né? é internacional. Ele é internacional. Tem o Conselho Nacional do Movimento Serra do Brasil, com sede atualmente em Curitiba. Sim. Mas ele existe onde qualquer diocese que queira recebê-lo. Então, em 1977, chegou na Arquidiocese de Aracaju, trazido por Dom Luciano Cabral Duarte, e instituído pelo o Antão, bispo auxiliar da época, do Edivaldo Gonçalves Amaral. Sim. Foi o primeiro presidente do Serra Clube de Aracaju. Eu pensei quando você falou assim, que fala a fundação lá do Movimento Serra, por conta do nome Serra do Machado, não tem nada a ver. Não. Né? Nada então, importante é a sua colocação, porque a gente aproveita para esclarecer. Sim. Por que o nome Serra Clube ou Movimento Serra? Em homenagem ao patrono, o beato Frei Junípero Serra. Então, entendi. um frade franciscano, nascido na Espanha, lá na região de Palma de Maiorca, e que foi um dos grandes evangelizadores da chamada Nova Espanha, parte da região do México e outra parte nos Estados Unidos, na região, e fundou diversas missões, para mais de 30 missões naquela região. E uma das missões que ele fundou, que tornou-se uma cidade importante, Santa Maria de Los Angeles, foi fundada por São Junípero Serra, hoje é santo, que foi canonizado pelo finado Papa Francisco. Então quer dizer que esse São Junípero Serra, ele é o fundador do movimento Serra? Não, ele é patrono. Patrono do movimento Serra. Os fundadores, que foram 4 rapazes, 4 jovens, foi na cidade de Seattle, nos Estados Unidos. Seattle. Criaram o movimento a partir de uma necessidade particular daquela paróquia, O padre da paróquia necessitava de uma ajuda, chamou alguns 4 rapazes para ajudá-lo e, após atendida aquela necessidade específica, eles quiseram constituir uma associação de homens católicos para continuar trabalhando, ajudando na igreja. Até que, por orientação do padre, começaram a trabalhar na área das vocações, que ainda não tinham trabalho nesse setor, na paróquia, na região. A partir daí, agora, então, o movimento ganhou o mundo inteiro. Hoje está em todos os continentes, dezenas, centenas de comunidades, a gente chama assim, cada núcleo ou cada grupo. E chegou aqui no Brasil em 64, em 77 chegou em Sergipe. Durante muitos anos existiu somente em Aracaju, mas no final da década de 90, mais justamente um amigo de Curitiba, que era o coordenador de expansão nacional, veio para Sergipe, e aqui nós, em audiência, na época com Dom Lessa, na época com Monsenhor Mário, Dom Mário Brito, Dom Mário e lá em Propriá, e Dom Idelbrando em instância, nós visitamos esses 3 bispos, conversamos e pegamos carta de autorização desses bispos, autorizando a gente poder instalar em qualquer paróquia de suas dioceses. E aí nós começamos a procurar as paróquias, e hoje nós estamos aqui em Sergipe com 17 núcleos ou 17 comunidades do Movimento Serra, prestando um modesto serviço de apoio à área das vocações sacerdotais e religiosas. Então quer dizer que o Movimento Serra é a área das vocações religiosas, no caso, homens, mulheres ou então sacerdotais? A gente trabalha com todas as vocações, tanto que se você ouvir o Serra rezando, cantando um texto vocacional em qualquer paróquia, cada mistério ele dedica para uma vocação específica. Assim, no caso, o primeiro mistério seria para quem? Sacerdotal. Segundo? Os religiosos. Terceiro, os missionários. Quarto? Os operários, os leigos, de forma geral.
E o quinto mistério a gente dedica às famílias, que é a fonte de todas as vocações, de onde nasce todas as vocações. Quando a gente fala muito em questão de vocações na igreja, enfim, a gente pensa muito em padre ou então em freira. Mas não, eu acho que o leigo também tem uma vocação, né, Ginaldo? Eu diria, Rosildo, que, sobretudo nós, Movimento Serra, e aí, por conseguinte, a igreja também, nós cometemos um pequeno erro no passado, que era de, toda vez que falar em vocação, falar somente de vocação para padres e freiras. E isso, de certa forma, afugentou muitos jovens de encontros vocacionais, de palestras sobre vocações, porque eles achavam que a gente queria induzi-los a ser padre ou freira. Mas, na verdade, como você bem disse, todo ser humano, todo filho de Deus batizado é vocacionado. Primeiro é vocacionado à vida, que Deus o chamou à vida, vocacionado à santidade, né? É a primeira de todas as vocações depois da vida. A vocação à santidade está lá no livro de São Paulo aos Efésios, onde ele diz que Deus nos criou antes da criação do mundo, Deus, né, nos constituiu para sermos santos e puros em Cristo Jesus. Então, sermos santos. E o próprio Jesus depois vai dizer, aliás, Deus já dizia lá, o Senhor Deus já dizia lá no livro do Levítico, sede santo porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E depois Jesus vai, né, também, sede, né, perfeito, sede santo, como meu Pai Celeste é perfeito, é santo. Então, é uma vocação do ser humano, dos filhos de Deus, batizados, à santidade. Então, nós trabalhamos, inclusive eu, na condição de professor do seminário, eu digo, sempre assim, na abertura de um novo semestre, ou ano letivo, digo aos meus alunos que, olha, eu prefiro, primeiro, que vocês se santifiquem do que sejam padres. Se vocês puderem ser padres e serem santos, ótimo. Mas se só puder ser santo e não puder ser padre, seja primeiro santo. Um santo casado, um santo profissional, um santo professor, um santo médico, um santo escritor. Mas primeiro busquem a santidade. E depois pode ser a santidade encontrada no sacerdócio. Sim. E é isso que eu acho que Deus espera de cada um de nós, que a gente se santifique naquilo que a gente faz. Você vai ser um santo na Rádio Cultura, né? No rádio Sérgio Pano, e assim por diante, né? Cada um de nós. Mas, Ginaldo, voltando a falar das suas origens, né? A gente entrou no Movimento Serra, né? Que a gente pode até colocar mais na frente, você como professor também do seminário, mas você nasceu no povoado Campo Grande, que era Itabaiana, Vila Muito Bonita, depois foi para a Serra do Machado, e depois da Serra do Machado, o que é que aconteceu com Então, depois da Serra do Machado, nossa família mudou-se para Itabaiana, a sede, né, do município de Itabaiana, onde meu pai adquiriu um sítio grande, próximo à Serra de Itabaiana, chamado vizinho à Fazenda do Governo, e ali nós produzíamos o sustento, batata, macaxeira, inhame, feijão, milho e, sobretudo, farinha. Meu pai plantava mandioca e dali a gente tinha aquelas farinhas, a semana inteira de farinhada. E era curioso que normalmente a gente acordava por volta das 4h30 da manhã, caminhava cerca de 30, 40 minutos de casa até o sítio, estradas de barro, né, de terra. De barro e assim, por entre valados, né? Macambira do lado, Macambira do outro. Se tinha asfalto naquela época, era coisa de rico, né? Nessa região não tinha, não. Tinha, não. Nem Moita Bonita, Itabuna tinha asfalto ainda. Ainda era estrada de rodagem. E então, nós ali trabalhávamos. E quando era curioso que nós trabalhávamos durante o dia no sítio e à noite a gente ia estudar. Mas na semana de farinhada, meu pai dizia, primeiro a farinhada, depois vai para a escola. Então a gente só ia para a escola se desse certo, se desse tempo. Primeiro, então praticamente a gente se mudava da casa na cidade para a casa do sítio para trabalhar a farinhada. E era tanta farinha que a gente não dava conta sozinho. Meu pai precisava contratar trabalhadores da região para dar vazão à produção. Era uma semana inteira de produção de farinha para que no sábado ele levasse aquelas sacas cheias em vários lombos de animais para vender na feira. E daí agora, né, tinha dinheiro para uma boa temporada, para sustentar a família, comprar roupa, bancar os estudos e assim por diante. Então, quer dizer que naquela época você estudava, mas também trabalhava, né? Aliás, eu trabalhava primeiro. Que idade era mais ou menos? Isso aí, com 7 anos de idade, eu já trabalhava na roça. Sim. Com 7 anos. E, aliás, aqui agora eu abro um parênteses para dizer sobre isso aí. É assim, eu sei que cada época é uma época, cada situação é uma situação, mas eu lamento muito quando eu vejo pais sendo condenados, sendo investigados, sendo taxado quando está trabalhando com seus filhos, seja qual for a atividade, desde que ele não tolha a oportunidade de estudar e de lazer dos filhos. Eu acho que os filhos trabalharem com os pais a partir de uma determinada idade,
naquilo que a família trabalha, produz, para mim foi muito salutar. Exatamente. Para mim e para os meus irmãos. Eu digo que o trabalho com meus pais, mesmo ainda em tenra idade, me fez homem. Me tirou das ruas. Me tirou da oportunidade de estar, desculpa a expressão, vagabundando na rua e até, quem sabe, pegando no alheio, fazendo coisas erradas. Ou consumindo coisas que hoje levam ao crime e levam até à morte. Foi nesse trabalho de família, roça, e depois eu vendi picolé. Sim. Nos campos de futebol de Itabaiana, assistia jogos do Tremedal da Serra, de graça, porque eu era vendedor de picolé. Eu puxei carrego na feira. Madame tem carrego. Eu puxava carrego na feira. Eu vendi macaxeira de porta em porta usando uma galinhota. Você que sabe o que é uma galinhota. Sim, galinhota, né? É o carrinho de mão, né? Que chama, exatamente. Então, eu trabalhei em ateliê que produzia arreios para animais, né? Fazia sela, fazia cabresto, cabeções, sobre aqueles cavalos que iam para exposições, para vaquejadas. Eu produzia aquilo ali. Isso tudo em Itabaiana? Tudo isso em Itabaiana e até aos 18 anos. Até os 18 anos você fazia isso? Porque aos 18 anos eu fui contemplado num concurso para os Correios e Telégrafos para ocupar uma vaga em Itabaiana. Como é que foi, então, essa chegada nos Correios? Foi concurso público, então? Foi um concurso. Que ano? Público, porém... Você tinha 18 anos, que ano foi? Isso foi em 70... O concurso foi em 74. Sim. E eu entrei no Correio em janeiro de 75. Olha só. Foi no final de 74. Ou seja, já está com 50 anos que você... Isso, 50 anos, completou agora dia 25 de janeiro passado. Nos Correios. 50 anos... No dia do carteiro, né? De Correio. Então, assim, é uma coisa assim... Dia de São Paulo, né? Dia da Convenção de São Paulo. Que tem tudo a ver. Assim, São Paulo com cartas, tudo né? a ver, mensageiro, né? Isso, da Boa Nova, São Paulo. E os carteiros que levam às vezes levam notícia triste, mas não é culpa dele, né? Mas aí, no caso, você foi trabalhar nos Correios de carteiro, não? Foi. Quer dizer que foi carteira em Itabaiana. A minha primeira atividade nos Correios chamava-se estafeta. Quer dizer que era o carteiro. Estafeta era o carteiro. Carteiro, era entregador de carta, entregador de telegramas. Olha, viu, jovens que estão acompanhando, existia uma coisa chamada carteiro, cartas, viu? Porque hoje em dia com esse bichinho aqui, né, Ginaldo? Praticamente... Carta... Muita gente vai reclamar, mas cadê o carteiro? Mas veja, porque modificou as coisas, a figura do carteiro continua ativa. Sim. E agora, sobretudo, para entregar encomendas, né? E também muitas cartas que surgem a partir de compras pela internet, Exato. Boletos, essas coisas. Agora, aquela carta tradicional que você escrevia para as suas namoradas, que eu escrevia para as minhas... Aí me faz lembrar aquela música, né? Quando o carteiro chegou e o seu nome gritou com a carta na mão. Hoje em dia isso é pouco usual. Né? Então eu entrei nos Correios para trabalhar como carteiro. Quer dizer, conhecer Itabaiana praticamente toda sendo carteiro. Isso, foi. Fui, uma coisa que é muito comum aos carteiros, fui mordido por um cachorro pastor alemão. Ixi! Foi vacinado na época, né? Claro, eu tive que tomar vacina no umbigo, né? Aquela vacina que toma na barriga aqui. Eu acho que não teve um carteiro na vida que teve uma corrida de cachorro, né? É muito difícil. Até agora ninguém conseguiu decifrar por que cachorro não gosta de carteiro. Existem algumas explicações. É que via de regra, dificilmente um cachorro que anda na rua solto, ele ataca um carteiro. Mas é aquele que está na residência. Por quê? Ele marca como território seu. E a chegada do carteiro, o carteiro é um corpo estranho, é um elemento estranho ao seu ambiente. Por isso que ele reage ao carteiro. Essa é uma explicação, né? Outros falam da questão da cor. O amarelo é uma cor que afeta, agride. É mesmo, o cachorro. Já me disseram que o cachorro, né? Assim, eu não sou biólogo, né? Mas já conversei que parece que os cachorros eles não têm uma visão colorida como nós temos. Olha, são poucos animais que têm visão colorida. Então, eu fico mais com a tese de que o cachorro ataca o carteiro pela defesa do seu território. Porque quando o cachorro ele está assim, quando ele fica muito tempo preso, essa questão de demarcar. Aquela área que ele está ali é minha. Se você chegar próximo, qualquer elemento estranho que chegue ali... ali... se o cachorro está solto, você não Tanto vê muito. Que, depois de um tempo, se o carteiro consegue fazer amizade com o cachorro já não ataca mais o carteiro, porque ele tornou-se íntimo. Você já teve algum cachorro amigo seu? Os meus, os que eu crio em casa. Os que eu adestro em casa, mas da época de carteiro, não, né? Sofri com isso também. Então quer dizer que você começou nos Correios, literalmente, do cargo, assim, não é o mais baixo, mas assim, é o mais nobre, que seria, que tem maior densidade que é carteiro. Né? Hoje, digamos assim, antes, abaixo do cargo de carteiro, tinha um outro chamado auxiliar de serviços postais. O carteiro está num nível acima dele. Esse é o básico do básico mesmo, auxiliar de serviços postais.
atualmente não tem mais. Todo mundo que entra hoje já entra no mínimo com o nível de carteiro. Porém, em termos de atividade, em termos de importância na sociedade, o carteiro está acima do diretor geral. Ah, sim, porque é o que está mais no contato. É o que está no povo, contato direto e é quem traz as boas novas, boas Se notícias. você for perguntar quem é o presidente dos Correios do Brasil, ninguém sabe. O carteiro da sua rua, mais provavelmente. Então, e sobretudo, assim, eu mesmo, quando fui carteiro, eu tinha uma relação muito amistosa, muito calorosa, de muita amizade com os clientes, com as pessoas onde eu entregava carta. Em muitas casas, as pessoas mandavam eu entrar para lanchar. Final de ano, a gente recebia presentes maravilhosos, como porta-cédulas, par de meias, sabonete, gravata, essas coisas assim. O povo tinha um carinho enorme pelo carteiro. E no final do ano você fazia muita entrega de quê mesmo? De cartões, né? Cartões de Hoje Natal. É isso que eu estou dizendo. Assim, quando chega no Natal, eu digo assim, nossa, mas será que não existe mais cartão de Natal? A gente tinha, né? Aquela ansiedade de comprar, sei lá, cento e tantos cartões para mandar para cento e tantos. Além dos cartões de Natal, também era comum as famílias que tinham filhos fora mandar presentes para os familiares Seja, nessa época já existia a entrega de encomendas? Já existia a entrega não era só carta, então, já existia a entrega. Embora ainda não era SEDEX. SEDEX surgiu um pouco depois de 84, mas já tínhamos a entrega de encomendas normais. Então era comum também a gente entregar isso aí. E tudo isso aí era uma forma da gente ir cativando os clientes, gerando amizades com os clientes. Eu mesmo gerei muitos amigos que foram meus clientes de entrega de correspondência, entrega de cartas. Você me fez lembrar agora outra música de carteiro também, José Augusto, né? José Augusto. Ai, meu Deus, engano do carteiro. Carlinhos Brown, né? Cássia L gravou também, aquela da carta, chega lá, coisa e tal. Então, viajar ao mundo sem sair de casa, a pessoa através de uma carta, assim por diante. Então, e depois, aí eu entrei nos Correios. Você ficou quanto tempo como carteiro dos Correios? Eu não fiquei muito tempo, não. Porque pouco tempo depois que eu entrei, houve uma reforma administrativa nos Correios a nível de Brasil, onde as pessoas, o Correio deixou de ser estatutário da Lei 1711 e passou a ser seletista, regido pela CLT. E muitos funcionários não aceitaram migrar. Então foi dado como opção para as pessoas escolher se queria permanecer nos Correios regido pela CLT, ou se queria ficar à disposição do governo como estatutário, aquela lei de 1711, etc. Tal. E aí, por incrível que pareça, dos Correios em Itabaiana, só o gerente permaneceu. Todos os outros deixaram os Correios para ficar à disposição do governo. Aí foram para a SUCAMP, Ministério do Trabalho e outros órgãos. E você? Eu estava entrando nos Correios, então não tive escolha. CLT. Aí ficamos somente eu e o gerente da época, que chama-se Juarez Ferreira de Góes. É vivo ainda, um grande fotógrafo lá em Itabaiana, fotógrafo de prazer, fotógrafo de hobby. Um cara extraordinário. Então ficamos somente nós dois. E aí foi quando os Correios autorizaram a contratação de pessoas, mesmo sem concurso. A exigência de concurso público dos Correios veio com a Constituição de 88. Antes não era? Antes não tinha exigência. Tinha concurso, mas podia ser localizado. Mas devido à urgência, naquele momento, onde de uma equipe de 9 pessoas, só ficaram 2, todos os outros saíram, aí o Correio autorizou a contratação de pessoas, desde que não fosse parente de quem já estava lá. Não podia ser parente. Entendi. E aí foram contratadas outras pessoas para repor aquela equipe, aquele contingente que havia antes. Mas aí todo mundo era aprendiz. E nesse caso, como eu era, depois do gerente, eu era o mais antigo, né? Só ficamos nós dois, pouco tempo depois ele pediu a direção aqui em Aracaju para transformar o meu cargo de carteiro em atendente comercial, para eu atuar no balcão, no atendimento e ficar como subgerente. Porque todos os outros que entraram eram novatos. Mas no caso, você já era ainda Itabaiana ou Aracaju? Itabaiana. E Aracaju você veio quando para cá? Então, depois de mesmo, 4 anos em Itabaiana, então eu fui transferido para Maruim. Me ofertaram transferência. O gerente da Itabaiana dizia, Boneco, me chamava de Boneco. Boneco, se você quiser progredir nos Correios, saia de Itabaiana, porque eu não pretendo sair daqui. Embora já tenha tido convite para ir trabalhar em Aracaju, eu não pretendo sair. E do seu cargo, o primeiro o cargo acima do seu é o meu.
E aqui não cabe 2 do mesmo cargo, desse cargo que era o cargo gerencial. Não caberia 2. Então, ele disse, como eu não vou sair daqui e ser transferido, e ainda tem muito tempo para eu sair dos Correios, se você quiser progredir, você faça um concurso e vá para trabalhar em outra cidade, para alcançar o cargo de monitor postal, que dava a prerrogativa para ser gerente de uma unidade. Sim. Aí foi onde eu aproveitei um processo seletivo interno, fiz o concurso, passei, vim para Aracaju receber a formação, me formei, me qualifiquei para ser gerente e aí me colocaram como gerente dos Correios em Maruim. Aí foi quando você veio para Aracaju, então, Aí, morar, né? Trabalhei 1 ano em Maruim. Nesse processo de transferência de Itabaiana para Maruim, eu propus à minha namorada casar, para ela já ir para Maruim casado. Olha o termo que ele utilizou, né, gente? Você propôs a sua namorada em casamento. Foi. Hoje em dia, os jovens que estão me acompanhando, quer dizer, propus. Ou seja, você falou com o pai dela? Falei com ela. Dela, e com o pai dela. Aí depois ela disse, fale com meus pais. Primeiro eu esperei a resposta dela. Agora fiquei com essa palavra propor. Aí foi engraçado que eu propus. Olha, o Correio está me oferecendo ser gerente em Maruim, nos Correios de Maruim. Se você disser que aceita casar comigo, eu aceito a transferência. Você aceita casar comigo? Ou seja, se você casasse, você se transferir. Este ano. Então, ela disse, eu tenho quanto tempo para pensar? Você tem 1 semana, que é o tempo que eu tenho para dar resposta aos Correios, à direção dos Correios. Aí, nós fomos visitar Maruim. A sua namorada na época? Minha namorada. Ela é itabaiana também? Itabaianense, Sim. Aí, conversamos com os pais dela, e os pais disseram, se ela aceitar, se ela quiser, ela é muito nova ainda, mas se ela quiser, nós abençoamos. Então, fomos a Maruim, ela, mas foi muito fácil, assim, algumas irmãs. Os pais, assim, você conversou muito com os pais, né? Não foi tão fácil assim, né? Não, porque os pais, porque naquela e ela tinha época, e ela tinha 16 anos, então mais ainda. Aí mais complicado ainda, né? Então, mas nós fomos conhecer Maruim e percebeu, nós tínhamos o direito de morar no apartamento dos Correios acima da agência, que num prédio só tem a agência embaixo e os Correios e o apartamento em cima. Maruim, várias cidades aqui do Sergipe tem no mesmo prédio, tem o Correio funcionando embaixo e em cima a residência do gerente. E eu, na condição de gerente... Assim, não, né? Ainda assim, nas cidades que o prédio comporta essa situação, ainda é assim. Itabaiana, por exemplo? Itabaiana não tem. Itabaiana é uma agência nova, quando construída, não fizeram. Entendi. Então, já não existe mais esse estilo, então, Instância, né? Existe. Sim. Quando eu morei em Instância também, pelos Correios, morei no prédio dos Correios, no apartamento dos Correios. Aí foi engraçado, isso até foi curioso, que nós fomos conhecer Maruim, vimos o prédio. Aí já você é casado já? Não, ainda naquela fase decidiu não, né? Fomos conhecer. Aí, quando volta de Maruim, olha, aqui se a gente se casar, vai vir morar aqui, nesse apartamento, aqui em cima, coisa e tal, papapá. Aí, quando nós voltamos, aí ela foi se aconselhar com as irmãs. Ela tinha 4 irmãs. Aí, uma das irmãs falou bem assim, Magni, se eu fosse você, eu aceitaria. Já pensou ser esposa do gerente dos Correios e morar do primeiro andar? Aí seria o máximo. Aí eu sei que, depois de pensar, ela aceitou. Aí nós começamos os preparativos do meio do ano, do início do ano de janeiro, para nos casarmos em junho. De que ano? 79. 79. Ou seja, já são 47 anos. Ou seja, essa namorada que casou por conta da questão dos Correios é a sua atual esposa? É a minha esposa, atual e única. E única, graças a Deus. Então, nós nos casamos, saímos da igreja... De Maruim? Não. De Itabaiana. Nos casamos Santo Antônio Alves. O saudoso padre José Manuel Araújo foi quem abençoou nossa união. Sim. Saímos de Itabaiana e fomos para Maruim. Foram levar a gente. Ela ainda vestida de noiva, inclusive. Foi de carro com aquela latinha amarrada, não? Mas uma chuva nessa noite. Eita. Quando nós chegamos em Maruim. Bênção, literalmente, de chuva. Chegamos em Maruim por volta de 11h30 da noite. Muita chuva. E como descer do carro, ela vestida de noiva, eu de paletó e gravata, com aquele toró. Aí uma senhora, que morava em frente aos Correios, que sabia que a gente ia casar, ia para naquela noite, estava aqui nos esperando, dona Joaninha, estava nos esperando para nos recepcionar. E ela veio com um guarda-chuva desses sombreiro de praia bem grande, onde ficou do lado do carro, a gente saiu do carro e entrou na parte da residência sem se molhar, né?
Dona Joaninha nos ajudou nesse processo aí. E aí moramos em Maruim. E mais, modéstia à parte, eu consegui fazer um excelente trabalho como gerente dos Correios de Maruim. Foram quantos anos lá em Maruim? Foi só um ano. Um ano só. Então, depois, um bom trabalho. E aí, no final do ano, me ofereceram uma cidade maior. Como eu estava me saindo bem como gerente, e aí acharam que eu tinha potencial para uma cidade maior. Aí me ofereceram, para eu escolher Nossa Senhora das Dores ou Estância. E aí, como eu já havia conhecido Estância, eu trabalhei um mês em Estância, tirando férias do gerente de lá, e aí, entre uma e outra, nós pesamos na balança e fomos para a Estância. Então, você diz Maruim, aí de Maruim eu saí para a Estância. Você e sua esposa? Eu e minha esposa. O mesmo prédio que é da agência dos Correios? Lá, em Maruim, aí a gente foi morar em Estância, também no prédio dos Correios. E foi em Estância que a gente, então, se aproximou, já entrando na fase de adultos, na parte dos movimentos da igreja. Porque em Estância, embora nós tivéssemos participado do grupo de jovens do Colégio Sagrado Coração de Jesus, lá das Freiras, que por sinal gerou esse livro aqui. Daqui a pouco a gente vai falar 45 anos depois gerou esse livro. Daqui a pouco a gente vai falar dos livros aqui. Mas nós fizemos parte do movimento familiar cristão. Eu fiz o movimento de cursilhos de cristandade, o primeiro cursilho da Diocese de Estância, né? E também despertando para fazer o encontro de casais com Cristo. Isso em que ano era? Isso foi de final de 79 a início de 84. Ou seja, você praticamente foi o início do seu casamento, né? Foi. E foi justamente também nesse período que nasceu a nossa filha. Né? Sim. A nossa filha nasceu quando nós morávamos em Estância. Então era assim interessante. E quando eu me casei, no ano que eu casei em junho de 79, e em setembro meus pais resolveram sair de Itabuna para Lagarto. Mudaram-se. Meu pai se encantou com a zona rural de Lagarto e por meio de amizades que ele tinha lá da Congregação Mariana, que era um movimento que meu pai era presidente em Itabaiana, e o presidente da Congregação Mariana em Lagarto era seu Zé Vicente, vice-prefeito da cidade, e aí provocou meu pai para conhecer Lagarto e coisa. E aí, resultado, meu pai gostou. Então, nós morávamos em Estância, meus pais em Lagarto e os pais dela em Itabaiana. Então, volta e meia, final de semana, a gente estava viajando, né? Ou para Lagarto, para a casa dos meus pais, ou para Itabaiana, para a casa dos pais dela, para passar final de semana lá. Ou a gente recebia eles lá em nossa casa, em Estância. Passou a ser um ponto turístico para os familiares da gente sair das suas cidades para visitar a gente em Estância. E lá a gente fez assim um lastro de amizade incrível. Lá a gente amadureceu bastante com os movimentos da igreja que nós entramos e começamos a participar. Começamos um trabalho assim bastante. Até que surgiu uma oportunidade, Sim. um concurso para trabalhar em Aracaju. Opa. Só que esse concurso era o seguinte: supervisor postal. Era um cargo superior ao que eu estava. Eu era monitor e esse era supervisor. Me dava... esse cargo não cabia no interior ainda. O interior ainda não suportava esse cargo. Era elevado demais para ser de interior. Então, se eu passasse, tinha que vir trabalhar em Aracaju. Ser transferido para Aracaju. Analisamos, pesamos, e aí, pior, eu tinha que deixar minha esposa durante 4 meses e meio em Estância para fazer um curso em Recife. Então, minha esposa, né, com a filhinha recém-nascida, os 3 primeiros aniversários da minha filha, 1 ano, 2 anos, 3, eu não estava com ela, porque eu estava em Recife fazendo cursos. Os 3 primeiros anos? Os 3 primeiros anos. Nossa, você ficou 3 anos em Recife. Então, foi uma fase assim, que surgiram muitas oportunidades para mim de eu subir nos Correios, de eu galgar 10 graus acima do que eu era. E aí, combinando com a minha esposa e contando com o apoio dos familiares e amigos da Estância, ela ficava sozinha e eu ia para Recife fazer curso. Por feliz coincidência, nenhum dos 3 aniversários dela, dos 3 primeiros anos, eu participei com ela. Eu participei com a minha filha. No quarto em diante, sim. Aí, do quarto em diante, sim. E aí foi quando eu migrei, né, de Estância para Aracaju. Aqui já vim com cargo de chefia pesado, bom para mim. Do ponto de vista financeiro, foi uma grande ajuda para mim, minha família, minha esposa. E também o processo, no início de formação da nossa filha, né? E depois disso, surgiu um outro concurso, quando eu já estava aqui, para ser professor nos Correios. Professor dos Correios?
Eu fui professor dos Correios durante 12 anos. No caso, professor dos Correios, para ensinar os novos carteiros, enfim. Tanto ensinar aos funcionários recém-contratados, Sim. Independente do cargo deles, se era carteiro, se era atendente comercial, se era auxiliar, se era administrativo, tanto eles todos, como também cursos de reciclagem e cursos de qualificação, mesmo na área gerencial. Sim. A cada ano a empresa ia, né, se atualizando, ia introduzindo novos serviços e nós como instrutores ou professores viajávamos para Brasília ou para Recife para receber a qualificação lá e depois multiplicar esse treinamento aqui, formando novos. E, por exemplo, quando os Correios, através do convênio com o governo federal, passou a fazer serviços de admissão, a gente chama de aposentadoria para o INSS, fui eu que fui instrutor, eu fui para Recife receber o curso, fui para Brasília receber o curso e para ensinar todo mundo aqui como é que fazia a aposentadoria. Então, o governo extinguiu as chamadas RPS, Representação da Previdência Social, que tinha nos povoados, aliás, nas cidades do interior, e todo o serviço passou a ser, aposentado rural, passou a ser pelos Correios. Todo o trabalhador rural que queria se aposentar ou buscar um benefício, muitas vezes benefício de questão de saúde, né? Um trabalhador um auxílio, né? O auxílio natalidade, essas coisas, tudo era pelos Correios. Então eu fui para Brasília para me preparar e ensinar isso aqui. Então isso era comum na introdução de novos serviços nos Correios. Então eu trabalhei nos Correios durante 12 anos como professor. Formei muita gente, graças a Deus. E me formei também porque cada curso que a gente ia ministrar, a gente tinha que estudar, se preparar e ia se qualificando ainda mais. E isso me ajudou a conhecer melhor os Correios e galgar novos postos. Depois eu volto a Recife para fazer agora técnico postal, que era o último que eu podia alcançar aqui. Aqui em Sergipe era o cargo Era o auge, no caso. mais elevado. O técnico postal. Técnico postal. O que fazia o técnico postal nesse caso? Ele passava a ser gerente de áreas. Ou seja, o gerente de todas os Correios em Sergipe. Tinha qualificação para ser gerente na área financeira, na área de operações, na área telegráfica. E você chegou a esse cargo, Cheguei a esse cargo. Foi o máximo, então. Cheguei a ser gerente de recursos humanos dos Correios. Sim. Né? E depois, a convite de uma das diretoras dos Correios, eu procurei a área de comunicação, me formei na área de comunicação e passei a ser assessor de comunicação dos Correios. Então você também tem curso de comunicação social? Tenho. Então, assim... Mas assim, relações públicas? Sim. Então quer dizer que você... E fiz também... Não faculdade de jornalismo, mas eu fiz curso de jornalismo, né? Pela UNIT? Não, pela Faculdade Tiradentes? Não, aqui tinha uma faculdade que chamava Foco, aqui durou pouco tempo aqui, mas depois eu fui para Fortaleza para fazer lá, né? Curso pequeno, né? Não foi faculdade, mas curso de alguns meses na área de jornalismo para fazer produção de jornal de empresa e comunicação face a face. Entendi. A comunicação interna que a gente chama, né, no jornalismo. A comunicação, assim, na área do marketing também, na comunicação interna. Isso. Dos trabalhadores, enfim. Né? Então eu me qualifiquei disso aí. Fui para Brasília, fiz curso de cerimonial público na Presidência da República, me qualifiquei em cerimônia para fazer o cerimonial dos Correios. E depois acabei também trabalhando como cerimonialista particular. Fiz formatura de todas as universidades aqui de Sergipe, e Faculdade Pio X, da UNIT, da Federal, da Unopar e outras que existem aqui em Sergipe. Eu fiz formatura desse pessoal todo. Teve um período que eu me tornei o cerimonialista oficial da Pio X, orientado pela professora Nazaré Carvalho. Nazaré foi minha professora no curso de pedagogia que eu fiz lá, e depois eu despontei nessa área, trabalhando nos Correios como assessor de comunicação, despontei nessa área, e ela era assessora de comunicação da Pio X. Então, o professor Sebastião confiava a mim fazer os cerimoniais para as formaturas da Pio X. Ele gostava da maneira como eu fazia, sério, organizado, sem muito auê. E aí, a orientação era sempre Nazaré Carvalho que me dava. O professor Sebastião quer que seja assim. A gente sentava com Nazaré, ela dizia... O Beabá passava o checklist das coisas e aí eu organizava a forma. A primeira colação de grau que existiu no Teatro Tobias Barreto foi eu que organizei da Faculdade Pio X. Olha só. Primeira, entrei para a história do teatro. E, no caso, você ficou nos Correios até que ano? Até 2014. Ou seja, foram mais de 40 anos. 40 anos. 40 anos, assim, que começou como carteira e terminou como da comunicação, não? Eu
Eu saí como assessor de comunicação. Dos Correios. Ou seja, você chegou num cargo alto, mas também, assim, não é que rebaixou, mas você ficou num cargo próximo do alto. Os últimos 10 anos da minha trajetória dos Correios fui como assessor de comunicação. E durante 6 anos, eu tive o privilégio de ser curador do Cantinho Cultural dos Correios. Que ainda existe, eu acho. Não tem mais. Com a minha saída, fechou. Que pena. Lamentavelmente. É porque eu nunca mais... Assim, aquela questão da cultura... É porque não veio o convite. A gente não tem mais como ir botar no correio uma carta. Né? Não, e outra coisa, quando havia... A cada edição do Cantinho Cultural, eu mandava convite para aqui, para a Rádio Cultura. A Rádio Cultura muitas vezes cobriu lá. Muitas vezes a Rádio Cultura estava cobrindo de lá, dependendo dos convidados, coisa e tal. Ia cobrir, ia fazer matéria com a gente, fazer reportagem, ou noticiava daqui, ou muitas vezes mandava a repórter lá. Então, e aí fechou com a minha saída. Exatamente. A última edição foi a da minha despedida, como assessor de comunicação, e saí de despedida dos Correios. Eu escolhi sair dos Correios, foi uma saída voluntária, e escolhi sair no dia do meu aniversário. Foi o meu presente. Qual é o dia do seu aniversário? 21 de outubro. 21 de outubro foi o dia que você encerrou, então. Então, o dia 20 foi meu último dia como funcionário dos Correios. A partir de amanhã, eu não sou mais funcionário dos Correios. Mesmo assim, voltei aos Correios para fazer o cerimonial do diretor que está tomando posse no dia 21. Aí eu fui, voluntariamente, eu fui fazer o cerimonial da posse dele. Aí encerrei. Encerrei assim, né? Porque assim, a gente sai do Correio, mas o Correio não saiu da gente. Sim. 40 anos a trabalhar numa instituição, é como você, Jairo da Rádio Cultura. Vocês podem até sair daqui, deixar de trabalhar aqui, mas a rádio não vai sair da vida de vocês. A lembrança é muito grande, verdade. Sabe? Toda a história. Então, assim, ainda hoje eu trabalho para os Correios. Por exemplo, eu tenho vendido muitos selos comemorativos. Órgãos que querem fazer um selo comemorativo, Ginaldo, eu sei que você não está mais nos Correios, mas vamos fazer um selo? Me ajuda? Como é que é? Então, eu intermedio, eu negocio, vou nos Correios, pego a tabela de preço atualizada, negocio e depois, na hora de fazer o contrato, vai lá, procuro fulano de tal, já está tudo fechado. Eu ainda ajudo os Correios no processo do Papai Noel dos Correios, lá com a amiga Gabriela Melo, que é fantástica, uma assessora de imprensa. Então, quer dizer que você passou esse tempo nos Correios, professor do seminário e... Como é que surgiu, acho que o pessoal está curioso aqui de ver, como é que surgiu o lado escritor? Vamos falar de um por um, mas como é que surgiu o lado escritor? São vários livros que tem aqui. O lado escritor de Ginaldo, como é que foi? Então, muito interessante. Eu, quando jovem, fiz teatro. É mesmo? Nós tínhamos um grupo de teatro. Lá em Itabaiana, não? Em Itabaiana. Criamos... primeiro, a gente começou a fazer teatro na paróquia. Acho que muita gente entra em grupo de igreja por conta de teatro paroquial, isso. Né? Aliás, a igreja, ela é interessante, porque ela revela não só atores, mas muitos cantores. Cantor é uma festa, né? Tem vários A quantidade de jovens, de moças que começaram cantando no coral da igreja e depois se tornaram cantoras profissionais é muito grande. Então, eu comecei fazendo teatro na paróquia Santo Antônio de Alma, aquelas peças, né, de Paixão de Cristo, Nascimento de Jesus, peças especiais como Homenagem ao Dia das Mães, com a irmã Caridade, irmã Franciscana Caridade, irmã Luciana, trabalhos extraordinários, e está tudo bem. Aí um cidadão, que você conhece muito bem, me procurou para fazer uma proposta, uma provocação. Ele disse, Ginaldo, vocês fazem teatro na paróquia, por que você não faz uma peça independente da paróquia, uma peça para a cidade, uma peça independente de vida religiosa? Uma peça que não seja religiosa. Você cria um grupo, pode ser até com pessoas da própria paróquia, você cria um grupo de teatro e eu me coloco à disposição para fornecer o primeiro texto, a primeira peça. Eu lhe dou para você dirigir, para você encenar. Eu digo, eu vou conversar com o grupo. Aí cheguei no grupo do teatro da paróquia e disse, olha, tem essa proposta, o que é que vocês acham? Aí, por mim, eu aceito. Quem quer ser ator, agora, não só no grupo da paróquia, mas num grupo que a gente vai criar. Aí, um bom contingente, uma irmã minha, um irmão meu, outro irmão meu entrou também, e aí uma família tinha 3 irmãs, todas as 3 entraram, e aí nós formamos um Grupo Cultural e Artístico de Itabaiana, chamava-se Grucaiana, um nome grande. Mas assim, não era só coisa religiosa? Não, esse não fazia cultural coisa mesmo. Religiosa. Sim. Esse era coisa cultural. Mas foi um padre que... Não foi. Foi o amigo Gilmar Carvalho. Gilmar Carvalho. O ex-deputado. Pouca gente sabe, mas Gilmar Carvalho teve uma passagem aqui pela Rádio Cultura. Sim, ele foi locutor comercial aqui da Rádio Cultura.
Isso nos anos 70. Gilmar Carvalho, muito jovem. Foi Gilmar Carvalho também fez parte dessa... Ele foi quem escreveu a primeira peça, a peça de estreia de inauguração desse grupo. Olha o título da peça: Aqui se faz, aqui se paga. Naquela época ele já fez Gilmar isso. Carvalho, muito jovem, mas ele já tem uma visão política incrível. E irrequieto. Sabe? Aquela mesma inquietude que ele tem na política aqui, que você conhece, também já tinha desde jovem. Então, Gilmar Carvalho escreveu essa peça, retratando alguns aspectos da política da cidade, e aí entregou para a gente. Então, nós estávamos num período da ditadura militar. Era isso que eu ia perguntar. 78, Era isso que eu ia perguntar, 77, se ia ter alguma implicação. nós estávamos. Enfim. Então, essa peça teve que ser encaminhada para censura. Ela foi encaminhada. Mas isso foi para a Polícia Federal? Não? Isso. Foi. Aqui em Aracaju? Foi para a Polícia Federal. Não tinha Polícia Federal em Itabaiana, né? Não, Sério, não tinha. Então, nós encaminhamos todo o trâmite legal. Quando a peça estava pronta para ser encenada, uma delegada da Polícia Federal foi assistir o ensaio geral, lá na Atlética, em Itabaiana. Nossa. Tivemos que encenar a Mesmo peça... com o texto autorizado? Isso. O texto foi autorizado, está lá o carimbo da censura, liberado para 18 anos. Não tinha cenas obscenas, mas era por conta da violência. Porque sim. a peça trazia muito de aspecto de violência. Itabaiana foi marcado, um determinado período, marcado sim. por muitas violência violências. política, sim. Você conhece. Então, por conta disso, a peça foi censurada para 18 anos e nós tivemos que encenar a peça exclusivamente de portões fechados. De fora só tinha a doutora da Polícia Federal, que foi assistir a peça para autorizar a apresentação pública. Nós, com tudo, toda a indumentária, tudo da forma que nós teríamos que apresentar. Ela chegou lá e disse: olha, vocês precisam apresentar para mim hoje, como vai apresentar para o público no dia que vocês marcaram a estreia. Então, ela sentou ali e nós apresentamos. Ao final, ela chegou para mim e fez uma pergunta curiosa. Seu Ginaldo, me diga uma coisa. Essas cenas que vocês retrataram aqui na peça, de fato aconteceram aqui em Itabaiana? Eu disse: doutora, a senhora me desculpe, eu não sei informar, porque eu sou apenas o diretor do espetáculo, mas o autor não sou eu. Aqui a senhora teria que conversar com o autor. O autor é Gilmar Carvalho. Era Gilmar Carvalho. Mas ele usava pseudônimo, não, né? Porque naquela época era muito comum para fugir da censura e tal, enfim. Mas ele ainda não tinha motivo para isso. Não tinha o nome Gilmar Carvalho radialista, como nós era chamamos. Não tinha. Era um jovem. Eu sei que ela autorizou, né? Ela autorizou, liberou. Nós temos esses documentos ainda. E aí nós encenamos, fizemos uma turnê, estreamos em Itabaiana, depois fomos para Campo do Brito, Ribeirópolis, Frei Paulo, Carira, Nossa Senhora da Glória. Nos inscrevemos no Festival de Arte São Cristóvão. Fizemos uma parceria com a Aglaé. E a Aglaé mandava atores experimentados fazer oficina com a gente lá, treinar a gente. Nós trocávamos materiais. Elas emprestaram alguma coisa para a gente. Em compensação, a gente divulgava peças do grupo dela lá em Itabaiana. Levamos eles para se apresentar lá, sim, a gente bancando as coisas. Então, foi uma parceria muito legal. Nessa ocasião, eu escrevia muito. Escrevi muitas peças de teatro, que depois o grupo, depois dessa de estreia, o grupo continuou se apresentando com outras... Em muitas peças, por encomenda, a prefeitura encomendava para uma determinada ocasião, aniversário da cidade, faça uma peça aí para o aniversário da cidade. O governador vai fazer uma visita aqui, vai inaugurar o CSU, faça uma peça para... ou seja, homenagear o governador. A gente fazia, então eu escrevia. Escrevia também poemas, aquelas coisinhas de jovem, e guardava. Eu tinha um livro, como se fosse livro de atas, e mantinha isso guardado. Sim. Quando eu me aposentei dos Correios, aí eu disse: agora está na hora de eu rever aquele material e buscar o que eu pensei em ser um dia escritor. Então, no caso, assim, o lado escritor surgiu quando você saiu meio que dos Correios? Foi. Em 2000? 2014 foi que eu comecei... Qual foi o seu primeiro livro? Este aqui, A Vida como Vocação. A Vida como Vocação. Deixa eu mostrar aqui para Levi, né, Levi? A Vida como Vocação. Esse livro fala sobre o quê? Vocações. Literalmente vocação. Vocação humana, sim, tomando por base textos de 4 papas. Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Então, aqui nesse livro são 40 crônicas, 40 mensagens, todas falando sobre vocação, onde dá um grande embasamento para professores, sobretudo catequistas, pais de família, que queiram orientação vocacional para os seus filhos. Aí tem
com depoimentos e ensinamentos de pessoas como os papas, que são extraordinários. Mas nesse caso, assim, esse livro não é só vocação religiosa, como a gente falou do início. Isso. É vocação geral. Vocação de forma geral. A gente canaliza aí as reflexões para as pessoas que querem encontrar uma resposta. E aí, o que é que eu faço da vida? Como é que eu posso... Aqui tem uma orientação muito segura aí. Exatamente. Agora vamos ao segundo. Segundo, Concepções Poéticas, né? Concepções Poéticas, assim, ele surgiu nessa época das peças, não? E aí tem textos dessa época, tem poemas dessa época, outros são mais recentes, já que eu vinha também guardando. E aí depois do A Vida como Vocação, que tem um marco muito curioso, viu, Rosenda? Esse primeiro livro, ele tem algo assim muito marcante em minha vida. Porque o lançamento dele ocorreu no dia 29 de maio de 2018. Sim. O que aconteceu nessa data? Dom Luciano faleceu. Esse livro aqui? Foi lançado no dia lembro. da morte de Dom Luciano. Ou seja, eu me lembro que estava no ar aqui o programa do Cláudio Leite, na época da Giro da Notícia, né? A gente noticiou a morte do Zé Carlos Teixeira. No mesmo dia. 30 minutos depois, chegou a notícia também da morte do Luciano. Então, foi no mesmo dia que você lançou, então? Eu já estava no Museu da Gente Sergipana. Sim. Para o lançamento do livro, esperando Dom João Costa e a TV Sergipe para gravar uma entrevista que Dom João Costa foi quem fez o prefácio. Sim. Então a TV havia combinado comigo gravar uma entrevista com Dom João e comigo sobre o lançamento do livro, marcado para 4h30. Daqui a pouco, a secretária de Dom João liga para mim para dizer: professor, Dom João comunica que não vai poder comparecer para o lançamento do livro do senhor, nem para a entrevista, porque Dom Luciano faleceu. Isso. Aí eu tomei aquele baque. Daqui a pouquinho chegou Paulo Amado, grande amigo dos dois, e disse: professor, eu vim pegar o meu logo, não podia deixar de vir, mas eu preciso sair, até pegar antes da hora do lançamento, da abertura, porque preciso ir lá para o sepultamento de Zé Carlos Teixeira. No mesmo dia. E 2 amigos, porque Zé Carlos Teixeira, quando ele foi secretário de Cultura, se tornou um grande amigo meu por conta do Cantil Cultural dos Correios. Nos tornamos grandes amigos. Inclusive, o Correio chegou a patrocinar eventos da Secretaria de Cultura, na época que ele foi secretário de Cultura. E Dom Luciano me introduziu nesses movimentos. Dom Luciano me deu cargos aqui no movimento de Cursilho, no Serra Clube. Minha primeira presidência no Serra Clube e no Cursilho foi Dom Luciano que me nomeou. Na época era a nomeação do arcebispo. Numa lista tríplice, Dom Luciano escolheu o meu nome. Tanto para ser presidente do Serra Clube, como ser presidente do movimento de Cursilho da Arquidiocese de Aracaju. Então, Dom Luciano, eu tenho um carinho enorme. Tanto que agora eu compus a comissão organizadora do centenário de Dom Luciano, né? Que para mim foi um privilégio enorme fazer parte dessa comitiva aí. Sim. Então, esse livro aqui tem esse fator assim, histórico marcante para mim. Aí depois veio tem Concepções Poéticas, né? É um livro de crônicas poéticas, falam muito da minha vida, da minha família, homenageio lugares... Itabaiana, Lagarto, Sérgio Machado. Vamos lá falar, justamente onde eu abri aqui. Vamos lá. A Ribeira. Cavalo marinho levou, para o cemitério levou. Um jovem à flor da idade que nunca mais voltou. Dum, 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 a Ribeira mata um. Com sua força corrente, dum, 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 mata 2, mata 3. Nas altas montanhas pendentes, com suas cachoeiras fortes, perigos sempre iminentes, os peixes desfrutando de sua sorte e a morte de olho na gente. Cavalo marinho levou, para o cemitério levou, o menino Berilo levou e ele nunca mais voltou. Um fato real, nós fomos fazer um piquenique lá na Ribeira e um dos nossos colegas de Murilo Braga, bastante jovem, mergulhou, quando ia subindo para a superfície, bateu com a cabeça numa chapada de pedra que tinha assim, ficou preso. Sim. E aí só foram encontrados no dia seguinte, mergulhadores, Corpo do Bombeiro e Petrobras foram lá e encontraram ele preso debaixo de uma pedra. Nossa. O menino Berilo. Foi assim um estado de comoção muito grande, gerado entre nós. E aí um dia veio a inspiração, eu fiz esse poema para homenagear o menino Berilo. Bom, e o terceiro livro, já estou vendo, já é uma coisa mais da... Religião. Da religião, né? Teólogos de Santo Antônio, Teolições. Teolições. O que é que fala esse livro Em aqui? grego, Deus, Teo é Deus. Lições de Deus. O livro é sobre teologia. Esse livro nasceu a partir de um curso de teologia que eu e o atual Dom Genivaldo Garcia implantamos em Itabaiana, um bacharelado para leigos. Um curso reconhecido pelo MEC, um curso que foi reivindicado por Padre Jadson da Silva Ramos, quando eu era pároco na paróquia de Itabaiana. Ele reivindicou e Dom Genivaldo chegou para mim e perguntou:
professor, o senhor aceita coordenar esse curso? Se você quer aceita, nós vamos fazer. E aí fizemos a parceria com a FAPLAC, a Faculdade do Planalto Central, que detém esse curso, ela tem o direito desse curso, reconhecido pelo MEC já, e aí nós implantamos um polo da FAPLAC em Itabaiana, vinculada lá no CTP, vinculada à Paróquia Santo Antônio de Almas, e no final do curso eu entendi e provoquei os alunos e alguns professores que podia parecer egoísta, a gente ficar com aquele conhecimento só para nós. Vamos partilhar isso com a sociedade, Sim. porque foi muita coisa bacana. E aí, olha aqui, olha quem está aqui. Ó. Jerônimo Peixoto. Jerônimo Peixoto, aqui, grande professor, trabalhando comigo lá, fantástico professor, maravilhoso. Isso. Aí, então, nós produzimos o livro para partilhar com o público leitor inúmeras lições do curso de teologia que nós trabalhamos lá em Itabaiana, desde 2017 a 2020, esse curso lá. Agora vamos a mais um livro aqui. Esse aqui, o que você falou agora há pouco, JAI, Juventude, Amor e Idealismo, Crônicas de um Grupo de Jovens. Como é que surgiu isso aqui? Então, esse livro conta a história do grupo dos jovens JAI, Juventude, Amor e Idealismo, da cidade de Estância, do Colégio Sagrado Coração de Jesus, que esse grupo foi criado pelas irmãs Celina, Cantalice e Irmã Leda. E nós fazemos parte desse grupo. Mesmo casados, ao chegar em Estância, nós procuramos esse grupo e eles nos aceitaram. Porque, embora nós fôssemos casados, nós éramos oriundos de um grupo de jovens de Itabaiana e aceitaram que nós fizéssemos parte desse grupo de jovens. E 40 e poucos anos depois, 45 anos depois, eu comecei a provocar alguns colegas do grupo. Disse, olha, o nosso JAI está fazendo 45 anos, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer um livro para registrar essa história? E então eu idealizei o livro, aí contei com a participação de mais 6 colegas que eram líderes no grupo. Sim. E nós tem aqui eles na contracapa aqui, nas orelhas. Aqui. Tem as imagens e os nomes deles. Veraldo Carvalho Silva, Eleilson Américo Vasconcelos e José Ginaldo de Jesus. Isso. E do outro lado tem as meninas, né? Na orelha de trás aqui tem as meninas que compusemos a comissão, esses 7 membros compuseram a comissão organizadora do livro e chamamos tantos outros para darem seus depoimentos, que aí tem a parte histórica do grupo e depois tem os depoimentos de cada um. O que foi que o grupo fez na minha vida? O que foi que ele trouxe de contribuição para a minha vida? Um grupo de jovens da década lá de 70, criado em abril de 74. O que é que ele contribuiu para nós? E aí, 75. E aí surgiu esse livro. E aí foram surgindo outros. Sim, aí agora pega lá da ponta. Educação e Pedagogia. Então, educação e Pedagogia. Memórias, vínculos afetivos e trajetória profissional. Olha, depois da experiência do livro Teólogo Santo Antônio, eu percebi uma coisa interessante. Eu disse, olha, muitas pessoas nunca sonharam em ser escritoras, em ter um livro próprio. Ou se sonharam, imaginam que é impossível. Aí eu comecei a trabalhar a questão da inclusão literária. Comecei a convidar pessoas para se tornarem escritoras, publicando em livros. Aconteceu, então, com esse aqui, o pessoal que fez o curso, aconteceu com esse aqui, o pessoal do Grupo de Jovens, e aqui eu convidei meus colegas de faculdade do curso de Pedagogia. Ah, você fez também o curso de Pedagogia. Também fiz Pedagogia. É por isso que é professor, claro. Por isso que eu sou professor. E aí, celebrando 25 anos da nossa formatura. Foi quando a sua formatura? Foi em 97. 97. E foi justamente no dia que eu fui levar o convite para minha formatura no seminário, lá no bairro Industrial, que eu recebi o convite para ser professor no seminário. Olha que coisa, né? A graça de Deus. Hein? O padre Gilvan Carvalho era o reitor daquela época. Irmão do Gilvan Carvalho. Irmão do Gilvan Carvalho. E quando eu cheguei para entregar o convite de formatura, eles estavam se preparando para o almoço. E aí ele disse, professor, eu não tenho nenhuma dúvida que o senhor veio aqui mandado pelo Espírito Santo. Porque acabamos de receber a determinação da Igreja Católica de que, a partir desse semestre, o curso de Filosofia de Formação para Padres precisa ter a dimensão pedagógica. E o senhor também trazendo um curso de formação em pedagogia. E eu estava aqui discutindo, meu Deus do céu, quem vai ser um professor de pedagogia que conheça da nossa mentalidade, nossa filosofia, e que possa trabalhar com a gente, seja católico, cristão. E aí o senhor vem trazer o convite. Vai ser o senhor. Eu disse, eu vou fazer o quê? Aí marcamos, daí em diante, então ele me entregou a responsabilidade de implantar no seminário 6 matérias pedagógicas, didática, filosofia da educação, sociologia da educação, história da educação, inclusive estágio
como agora eu estou com um grupo de 8 seminaristas fazendo estágio numa escola aqui, lá no bairro dos 8 do Forte, né? Fazendo estágio em escola pública. Continuo como professor, desde aquela época, de 1997, segundo semestre de 97 até agora. E lá no seminário, eu então me aproximei, passei a trabalhar rapidamente com o Dr. Genivaldo, que ele passou a ser diretor, ele primeiro foi vice-reitor, nessa época que eu entrei, ele chegou para ser vice-reitor, e depois passou a diretor acadêmico. Aí trabalhamos mais de 20 anos na coordenação acadêmica. Ele como diretor acadêmico, eu como professor e coordenador pedagógico. Aí fizemos um trabalho maravilhoso e, modéstia à parte, nós demos aos cursos do Seminário Maior a cara de curso universitário. Que bom. Graças a Deus. Seguindo aqui os livros aqui Os de livros. Reginaldo. Bonito, um tesouro ecológico. Bonito é Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Então, eu via matéria na televisão sobre Bonito, imagens, e um dia eu fui provocado e aceitei o convite de viajar para Bonito. Eu e minha esposa entramos numa excursão, fomos para Bonito, e aí eu fui com câmera, bloco de papel e canetas. E eu registrei tudo que foi possível registrar com a câmera, entrevistei muitas pessoas e depois provoquei alguns colegas que estavam na excursão que quisessem dar depoimento. E aí nós então fizemos esse livro para trazer um pouco, né, daquela região para nós aqui, aqueles que têm dificuldade de ir lá, eu talvez nunca possa ir, mas tem muitas informações geográficas, né, ecológicas e turísticas sobre, não só sobre Bonito, mas o entorno de Bonito. A Serra da Barcarena, sabe, a segunda cidade mais antiga lá do Mato Grosso do Sul, que cheguei a visitar, Fazenda São Francisco, e etc, tal, vários parques ecológicos. Então, a gente trabalha um pouco no livro com o entorno de Bonito, e esse aqui vai ser seu. Tá? Eu vou autografar para você. Obrigado. Esse você não tem ainda. Eu acho que não tem. Não tem, esse tem fotos aqui também, né? Colocamos... Literalmente o nome da cidade. Faz jus, né? Faz Bonito jus, mesmo. faz jus. Esse aqui eu vou autografar para você. Viu? Beleza, obrigado. E esse aqui, então, é Êxodos. Uma viagem pelos caminhos da existência humana. Aqui já é uma coisa mais... técnica... Psicológica, não. Psicologia... Sim. Tem outras áreas aí. Então, por exemplo... Êxodo significa fuga de algo, né? É caminhada, sim. O êxodo, né? A saída sim, do povo. Saída, libertação. Sim. Libertação, saída, caminhada, né? Então, eu, durante 3 anos... Aliás, eu mais de 25 anos, eu faço parte da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. E durante 3 anos, 16 a 19, eu fui vice-presidente da ABRH aqui em Sergipe. E, então... me aproximei muito da área humana. Eu já frequentava essa área, já percorria por ela, tanto que o curso de pedagogia dá muito de psicologia, no curso de pedagogia, sociologia, etc. Tal. E aí, resultado, eu provoquei algumas colegas, algumas amigas formadas, uma doutora na área de saúde, uma, né, terapeuta ocupacional, 3 psicólogos, e outros gestores de pessoas. Sim. Convidei essas pessoas para a gente fazer um livro na área humana. Então, cada uma fez o seu artigo, inclusive aí tem uma que é tese de curso, dos psicólogos Cláudia Soledade e mais outros 2 que eu não lembro, uma de São Paulo, do Rio Grande do Norte, fizeram. Então, é a tese deles, que transformou o artigo deles de final de curso, adaptou para o livro aí, a linguagem do livro, e é um livro fantástico, inclusive falando sobre a questão do amor em Santo Agostinho. Ela desemboca, mas dentro da área da psicologia. Dentro da área da psicologia. É uma coisa fantástica. Então, resultado, fiquei muito gratificado com esse livro, porque nenhuma dessas pessoas aqui já houvera publicado um livro antes. Sim. E aí disseram, eu trabalho há tantos anos, eu tenho tanto material, mas nunca pensei em estar num livro. E você ainda você incentivou a sua escrita a outras pessoas também a lançarem juntamente com esse livro. Então. Justamente. E eu Olha que legal. Na medida do possível, eu estou também. Ou seja, você não pensou só em si, também pensou E eu estou ajudando a outras pessoas a fazerem. Estou fazendo alguns livros coletivos. Que bom. Né, nessa área aqui. Bom, esse daqui, então, já é uma coisa mais, né, do dia a dia, né, mais de graça. Xistes, crônicas
risoterápicas. Exatamente. Como é que surgiu? Isso aqui é esse aqui da foto, hein? Essa foto aí, eu trabalhando de palhaço no clube. Você do grupo lá de Itabaiana, né? Não, aqui no Clube Trabalhador, em Aracaju. Já é Aracaju. Aquele do SESI. Sim. E num dia que a minha filha estava, a minha filha criança estava participando de uma festa do Dia da Criança, uma festa dos Correios, Dia da Criança. Aqui é Ginaldo, viu, viu, eu trabalhando de palhaço aí. E um palhaço moderno, um chapeuzinho bonito assim, né? E então, no final da pandemia, a Associação de Médicos e Escritores, a Sobrame, Sociedade de Médicos Brasileiros e Escritores, elaborou um livro muito bonito, muito grosso, e dentro desse livro, eles abriram espaço para as pessoas poderem falar sobre suas experiências na pandemia. Eu participei com um artigo, né? Eu escrevi assim, o título é Pela Janela da Minha Prisão, ou seja, todos nós éramos forçados a ficar em casa na época da pandemia, né? Sim. Eu chamei aquilo de prisão, coloquei entre aspas, uma prisão. E o que eu enxerguei pela minha janela? Muita situação difícil. E dentro da minha casa, eu tenho uma família com 9 filhos, eu tenho 8 irmãos, todos casados. Gente, era um estado de estresse tão grande. O pessoal, sabe, bastava um olhar para o outro, o que é que está acontecendo? Todo mundo nervoso. Aumentando consideravelmente o número de pessoas buscando psicólogos, inclusive virtualmente, porque não podia frequentar os consultórios. E aí, eu sempre fui dado esse lado palhaço. Nas peças de teatro, fazia comédia muito. Às vezes, mesmo um personagem sério, eu pedia permissão ao diretor para colocar uma pitada de humor no meu personagem, porque eu não gosto do drama, eu gosto da brincadeira, da piada. E aí eu fui fazer o quê? Eu fui buscar num acervo meu, de piadas, Sim, de histórias, inclusive algumas bíblicas, e transformei em crônicas. Eu havia estudado, algum tempo atrás, eu viajei para Recife, para Brasília, não sei se você lembra do seu Carlinhos, que era diretor do Colégio Brasília. Um aluno do Colégio Brasília foi campeão nacional de crônicas dos Correios, a nível nacional. sim. As crianças podiam concorrer com crônicas, e o daqui foi campeão nacional. E eu viajei, chefiei na delegação do Sergipe, para receber o prêmio lá em Brasília, no Dia Mundial dos Correios, dia 9 de outubro. Aí foi Carlinhos, o diretor do Colégio Brasília, que o aluno era de lá, os pais, uma família Amaral, os pais, eu, e nós fomos. Mas nessa viagem, eu contava tanta piada, eu brincava tanto. Aí a mãe do menino perguntou: professor, o senhor já praticou risoterapia? O senhor pratica direto no meu ambiente de trabalho. Aí comecei a me aprofundar sobre a risoterapia. Estudei sobre risoterapia e aí converti todas as crônicas, são 66, em crônicas risoterápicas. A risoterapia é a técnica da cura pelo riso. E motivou a criação daqueles grupos que vão para os hospitais, chamados Doutores da Alegria. Sim. Vem dali. E está provado cientificamente que um cidadão norte-americano, ele foi curado, ele era hóspede, entre aspas, de um hospital, estava como paciente no hospital, e ele foi curado a partir do riso. E então eu transformei 66 historinhas do nosso dia a dia, algumas bíblicas, algumas criadas por mim, que eu também escrevo peças, e aí eu transformei em todas elas são risoterápicas. Então, a pessoa que lê esse livro, ele vai rir, do começo ao fim. 2 casos assim que me marcaram muito, muito. Uma psicóloga que comprou esse livro meu, depois mandou uma foto para mim. Professor, estou recomendando para as minhas pacientes ler esta crônica sua, como oportunidade de... Sim. Sabe, de sair do estado em que elas se encontram. E tem uma terapeuta ocupacional que trabalha com o livro com alguns clientes dela. Isso, para mim, não tem preço. Saber que um livro meu, que eu fiz sem nenhuma... Fiz para ajudar as pessoas que pudessem ler, mas sem nenhuma pretensão de ser um elemento de cura, e acaba que está sendo sugerido. Eu estava numa Bienal do livro em Itabaiana, quando chegou uma senhora na sala onde estava o meu stand, e aí começou procurando assim, aí procurou o escritor Ginaldo, uma das escritoras que estavam ali, que é aquele ali, aquele banner ali. Aí ela veio a mim: é o senhor que é Ginaldo? É a senhora, quem é? Eu sou fulano de tal, eu vim de Aracaju comprar o seu livro, porque a minha filha está com depressão e uma pessoa disse que o seu livro é bom. Isso me emociona, sabe?
me emociona muito. Uma senhora saiu de Aracaju para comprar meu livro lá na feira, na Bienal do Itabaiana, porque uma pessoa indicou para ela que meu livro, a filha dela estava com depressão e meu livro poderia ajudar ela a sair do estado depressivo. Bom. Isso para mim, sabe? Eu acho que é uma recompensa e tanto. Aí, quer dizer, esse livro aqui, depois de algo... Eu não vou vender mais, eu vou distribuir com as pessoas, porque... Esse eu tenho, viu? Esse eu tenho em casa. Você tem. Bom, depois do Xistes, aí vem a área realmente que ele trabalhou por muitos anos. Memórias do Bregaro. Isso. Supervisores Postais 1983, Correios. Correios. Aqui você é organizador também? É, sou. Sim. Veja, em 1983, eu fiz o meu primeiro curso em Recife. Dos Correios. Correios. Um curso de 4 meses e meio, lá em Recife. Então, foi o ano que eu deixei a filha sem participar do primeiro aniversário da minha filha, eu estava lá. Resultado. O primeiro dá uma breve explicação. Por que Memórias do Bregaro? Bregaro foi o carteiro da independência. Paulo Bregaro. Paulo Jerônimo Bregaro. Aquele carteiro que levou aquela carta a Dom Pedro. Do Grito do Ipiranga. Que motivou o Grito do Ipiranga. E os Correios, homenageando o Bregaro, colocou o nome do Centro de Formação dos Funcionários dos Correios, lá em Recife, Centro de Treinamento Correios Paulo Bregaro. Então, por isso que o nome. Bregaro é o lugar onde a gente se formou. Tem até aqui o nome da placa do centro lá. 41 anos depois que a gente fez esse curso, eu comecei, através de uma cutucada de um amigo meu, de João Pessoa, que acompanha o lançamento dos meus livros via redes sociais, aí me chama de Jesus. Jesus, você que faz tantos livros aí, eu só vejo você lançando livro. Vamos fazer um livro sobre Correios? Eu disse, doutor Alfredo, ele é advogado. Doutor Alfredo, como, eu não sei, será que eu fazendo um livro vai vender eles? Que não venda, mas pelo menos a gente faz um livro falando sobre Correios. Eu vou pensar no seu caso. Aí depois bateu aquela coisa aqui. Rapaz, fizemos 40 anos de formados em Recife e não fizemos nada para marcar. Mas eu acho que é melhor fazer com 41 do que deixar passar em branco. Aí provoquei colegas de 8 estados que haviam participado do curso, aceitaram. Eu daqui coordenei o livro, montei o livro, editora daqui de mesmo Sergipe, fizemos aqui em Sergipe, e no dia 16 de agosto do ano passado, 2024, fomos lançar em Recife, que foi o nosso palco. Aí você reuniu todos os seus colegas? Aí reunimos os colegas num hotel em Recife, o centro de treinamento não está mais em funcionamento, reunimos num hotel em Recife, fizemos uma festa, inclusive com alguns instrutores, alguns que foram nossos professores lá do curso, também compareceram ao lançamento do livro. Coisa assim maravilhosa. E isso, sabe, Rosendo, vai construir a nossa memória. Sim. Então, todas as pessoas que fizeram o curso, que receberam esse livro, está registrado para os seus familiares, para os seus sucessores, a história daquela pessoa naquele curso, na trajetória dos Correios. Agora, o último, que é o bebê mais recente dele, eu acho que é um dos xodós dele, né? Seminário Maior de Aracaju, 30 anos formando padres para a Igreja Povo de Deus. Você organiza com quem mais aqui? Dom Genivaldo Garcia. O nosso bispo. De Estância. Bispo de Estância, que trabalha comigo há quase 30 anos. Então, esse livro é interessante. Ele é xodó mesmo, porque ele trata da grande satisfação que eu tenho de ser professor do seminário há quase 30 anos. E a parceria com o Dom Genivaldo é uma parceria muito gostosa, muito salutar. Dom Genivaldo é um homem de Deus, um grande sacerdote, um grande bispo. E aí, veja só, Rosendo, eu fui convidado para participar de um livro, um projeto desenvolvido por alguns professores universitários da Universidade Federal de Sergipe, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. Inclusive, o projeto é coordenado pelo professor doutor Cláudio Franklin Monteiro, você conhece, chefe do departamento, né, de História da UFS agora, e a professora Navarro, a viúva do Luiz Antônio Barreto, sim, que agora está em Pernambuco, na Universidade de Pernambuco. E aí eu fui convidado a participar do livro. O projeto deles é História da Educação Católica em Sergipe. Temas de História e Educação Católica em Sergipe. Aí eu fui provocado a participar desse livro.
Eu, Jorge Carvalho, Padiuri de Estância, que Sim. também lá do Diocesano, Cláudia Franco Monteiro, Laliane Navarro. Aí eu perguntei a mim mesmo, né? Eu vou escrever sobre o quê? História da educação católica em Sergipe. Vou escrever sobre o seminário. O seminário estava fazendo 26 anos quando esse projeto veio à tona. Aí eu vou escrever sobre o seminário. Chegou um determinado momento, eu escrevi, chegou um determinado momento, eu disse, Padre Genivaldo, ele não era bispo ainda, Padre Genivaldo, eu estou com esse projeto, o senhor quer entrar comigo, quer assinar o artigo comigo, porque o senhor tem mais conhecimento sobre o seminário do que eu, e então eu vou me sentir mais seguro se o artigo tiver com o seu aval. Ele disse, eu aceito. Aí eu disse, então leia, diga se tem alguma coisa para corrigir, ou quer acrescentar alguma coisa aí. Aí ele foi, deu os pitacos dele, acrescentou algumas coisas, alinhamos outros, pronto, assinamos o artigo foi publicado no livro. Um livro muito bonito, com grandes nomes, e eu e o Padre Genivaldo ali, né, os mais miudinhos entre os doutores e mestres dessas universidades. Quando o livro ficou pronto, cada um de nós recebeu 20 exemplares do livro. Aí eu fui levar a cota dele, e aí ele olhou, gostou muito. Aí ali conversando, aí eu disse assim, Padre Genivaldo, nós escrevemos sobre os 26 anos do seminário, num artigo aqui. Por que a gente não faz um livro para os 30 anos do seminário? Nós dois fazemos um livro, já não mais um artigo, mas um livro inteiro. Ele disse, eu topo. Você coordena, você faz. Como é que faz isso aí? E os recursos, vem de onde? Eu disse, não se preocupe, vamos buscar recursos. Aí, agora é o seguinte, a minha sugestão é a seguinte, Padre Genivaldo, a gente selecionar alguns ex-alunos do seminário, alunos que se tornaram professores, se tornaram reitores, se tornaram diretores acadêmicos, pessoas que não só passaram pelo seminário e se tornaram padres, mas também voltaram ao seminário para contribuir no processo de formação. A gente convida alguns desses alunos para participar do livro. Eu e o senhor fazemos a parte maior, que é a parte da contextualização, a história do seminário e o que é a formação de um sacerdote. E eles entram com depoimentos. Inclusive, irmã Ana, uma grande professora, psicóloga, grande professora, lá, irmã da Congregação Santa Maria, morava aqui no São Carlos, agora está em Instância. A gente convida esse pessoal, professor Alfeu, professora Gema Galgani, olha, nomes, filósofos, teólogos, e eles dão sua contribuição. Aí nós sentamos, fizemos uma lista, começamos a convidar, alguns puderam, outros não se desculparam, não entraram no livro, a enfermeira não pode, o professor Araújo foi um dos que não pôde, passei 1 ano esperando Araújo, professor, me desculpe, mas eu não tenho condição de fazer. Eu vivo mais viajando do que aqui, ele na Ordem Terceira do Carmo, né, viajando muito, tornou-se prior da ordem como leigo, né, na dimensão leiga. Ele não entrou no livro, mas o professor Alfeu entrou, a professora Gema Galgani, aí tem eu, Dom Genivaldo, Padre Dácio, Padre Rogério do Augusto Franco, aquele depoimento. Zé Lima Santana, um grande escritor, está aqui. E aí nós, então, organizamos esse livro para homenagear os 30 anos do Seminário Maior. Buscamos algumas fontes, como Irmã Moraes, que tem muito sobre a história da igreja em Sergipe. Consultamos algumas fontes, entrevistamos pessoas como Walter Van Corrêa Cruz, foi um dos grandes colaboradores, inclusive arranjando verbas para a construção do seminário. Dom Lessa, né, que foi o grande mentor daquilo ali. Fizemos esse livro e, assim, para a nossa alegria, o livro já está... Esgotando já. E aí, mais uma vez, é bom fazer justiça. Contamos com o apoio de irmãos, né, católicos de Itabaiana, né, como Nunes Peixoto, Josias Peixoto, Daniel Peixoto, Marcos Contabilidade, Fernando Confecções, todos cursilistas, todos gente de igreja, Conceição da Lindolá, né, a Rojadinha, filha do finado Arrojado, e a própria gráfica, que também deu uma grande contribuição, fez um abatimento para que nós pudéssemos editar esse livro. E nós, então, chegamos numa situação de, assim, uma vez pago o livro, vamos distribuir o que arrecadar com os seminários de Aracaju e Distância, já que o Dom Genivaldo é de lá. E, então, nós também estamos ajudando o seminário, a parte financeiramente, com uma pequena parcela de contribuição. E outra coisa, distribuímos o livro gratuitamente com todos os alunos do Seminário Maior que estavam nos 30 anos. O ano passado, todos os professores, os formadores, arcebispos, Dom Lessa e Dom
e Dom Josafá, e todos os alunos que compunham a casa, independente da diocese dele, recebeu o livro gratuitamente, uma cortesia, na verdade eu digo, dos apoiadores, sim, né? Que facilitaram, proporcionaram essa grande maravilha. Bom, são 10 livros, já vou fazer a pergunta aqui antes da gente encerrar a entrevista. Já está pensando no 11º? Já estou trabalhando com 2 livros. Opa, aliás, 2 livros, na verdade são 3. Eu estou trabalhando um livro solo, o volume 2 desse aqui. Do Xistes. Né? Que eu pretendo ser uma trilogia, o volume 1, 2 e 3. Sim. Eu já tenho elementos para... O 2 já está bastante adiantado, que eu quero para lançar em setembro ou outubro. Aí eu abri um parêntese na produção desse, porque eu estou produzindo um da Academia de Letras de Moita Bonita. É uma espécie de gratidão minha ao município de Moita Bonita, já que eu sou cidadão, né, de Moita Bonita, porque nasci no Campo Grande. Aí ajudei a criar a Academia de Moita. Idealizei a criação da Academia de Letras de Moita Bonita. Vai fazer um ano, segunda-feira, dia 9. Inclusive, você está convidado a comparecer na Câmara Municipal às 19 horas para a festa de aniversário de um ano de instalação da Academia. E foi uma grande festa a criação dessa academia lá em Moita Bonita. Contamos com apoio público local e as pessoas que aderiram ao projeto. E aí, como contrapartida, como gratidão por tudo que eu tenho um carinho enorme por Moita Bonita, estou ajudando a fazer o livro, sim, da academia, perfis acadêmicos da Academia de Letras de Moita Bonita, estou trabalhando ele, e estou trabalhando o meu, o Xistes 2, sim, e recebi um convite muito honroso do diretor acadêmico do Seminário Maior, juntamente com ele, padre Rony Denison. E o Cláudio Frank Monteiro, fazíamos um livro com artigos, organizarmos um livro com artigos de filosofia dos alunos do seminário. Que bacana. Então nós estamos trabalhando, nós 3 estamos trabalhando esse livro para lançar em breve, agora no segundo semestre. Então estou trabalhando nessas 3 áreas aí. Ou seja, você saiu dos Correios e o pessoal disse assim, nossa, eu vou me aposentar, vou curtir. Não. Claro, você está aproveitando uma vida assim, sem aqueles horários, compromissos, tudo, mas o trabalho, a sua mente não para, né? A grande vantagem é que eu faço meus horários, né? Sim, sim. Exceto as aulas do seminário, que eu continuo dando aulas. Sim. Exceto as aulas do seminário e alguma outra necessidade, eu faço como agora. Daqui a pouquinho eu vou para a sessão da Academia Sergipana de Letras. Já começou? Vou para lá. Então, agora, a parte de produção minha, eu faço meus horários. Então, hoje, a minha principal ocupação é as aulas do seminário, o movimento vocacional Serra, a igreja como um todo, porque onde me chama eu vou. Não interessa se é Terço dos Homens, se é Cursilho, se encontro casados com Cristo, mas o meu apostolado principal é o Serra. Sim. Então, o Serra, o seminário e a literatura. Né? Participando de algumas academias e contribuindo com produção minha, produção solo, e também ajudando outras pessoas a se lançarem escritoras através das coletâneas que a gente tem ajudado a fazer. Bom, Ginaldo, a gente já está encerrando aqui. Hoje, como a gente sempre, né, a gente extrapola um pouquinho o podcast, que a conversa é muito boa, mas, enfim, a gente encerra da mesma forma com todo mundo. A gente começa dizendo quem a pessoa é, mas também encerra da forma que eu vou perguntar agora. Olhando para aquela câmera ali, qual o conselho que você passa para quem está nos acompanhando, né, de ainda um jovem, né, 60 e poucos anos, enfim, mas ainda um jovem, aquele jovem que saiu lá de um antigo povoado de Itabaiana, que era o Campo Grande, né, que agora é Moita Bonita. Aquele jovem que saiu do Campo Grande, que antes de estudar tinha que fazer farinhada. Aquele jovem que depois foi crescendo, fez concurso dos Correios, fez cursos, se tornou gerente e depois grande escritor e, é claro, professor do seminário. Qual é a mensagem que você deixa para todos nós? A mensagem que eu deixo é assim: primeiro, acredite nos seus sonhos. Acredite nos seus sonhos. Se tem boas ideias, não partilhe inicialmente com ninguém, porque às vezes tem pessoas que se apoderam de boas ideias de outras e tomam como se fossem suas e roubam, entre aspas, aquela possibilidade. E busque pelos caminhos certos, sobretudo, buscando a inspiração divina, busque trilhar os caminhos certos para a realização dos seus sonhos e alcançar suas metas. É possível. Eu jamais imaginei que aquele menino
que aos 7, 8 anos de idade puxava carrego na feira de Itabaiana, né? Uma carroça de mão, com chuva ou sol, pudesse se tornar um dia diretor dos Correios, cheguei a ocupar o cargo máximo aqui, embora por pouco tempo, ser diretor dos Correios e depois me tornar um escritor. Escritor, inclusive, com livros, tenho livros em várias partes do Brasil, vários estados e até no exterior. Então, tudo é possível a partir da alimentação de um sonho que você acredita. Acredite nos seus sonhos e acredite no seu potencial. Busque ajuda com as pessoas certas, no lugar certo, no momento certo, que você também vai conseguir. Ginaldo, muito obrigado pelo seu testemunho, pela sua palavra. E essa palavra final realmente foi fantástica também. A história toda que você contou, né? Do sonho. Porque muita gente diz assim, nossa, mas eu estou aqui, nesse nível que eu estou aqui, estou vendo tanta gente crescer, mas a questão é, o momento. Deus está olhando para todo mundo. Olhou para você? Olhou. Olha para mim, olha para todos nós que estamos acompanhando agora. É o momento. Olhou aquele menino que estava fazendo farinhada e disse assim, não, esse vai ser um futuro gerente dos Correios lá de Sergipe. Que está aqui então. Passou e segue ainda, né, como escritor e como professor do seminário, formando sacerdotes. Que bom isso, né? O que é uma honra enorme, né? Sim. Eu ir participar de uma missa, uma determinada paróquia. É emocionante você ver um ex-aluno, assim, você chamar de padre, pedir a bênção a um aluno. Poxa, isso arrepia até. Uma vez que saiu do seminário, se formou, para mim é Senhor. Padre, o Senhor. Sim, sempre. Padre, o Senhor, a sua bênção. E dizer, mas olha, tenho a honra de dizer que ele foi meu aluno no seminário. Isso é. E muito gratificante, para a gente encerrar, é também o reconhecimento deles. Claro. Em vários lugares que eu chego, o padre que está celebrando, num determinado momento, ele diz, olha, quero registrar a presença do professor Ginaldo, foi meu professor no seminário. Teve um que até disse que foi a primeira lição que recebeu minha no seminário. Achei aquele fantástico. Ginaldo, olha, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Que outras vezes você possa vir e já está convocado, já está aqui anotado aqui para ele vir falar do 11º, do 12º, do 13º livro. Assim que eu estiver com eles em mãos, eu procuro você para a gente falar. Valeu então, Ginaldo. Obrigado. Um abraço. Bom, gente, esse foi mais um episódio do Além da Mídia, com o professor José Ginaldo de Jesus, ele que foi gerente dos Correios, já trabalhou na assessoria de imprensa, começou de criança fazendo as farinhadas e depois, além dos Correios, virou também professor do seminário e também grande escritor. 10 livros a gente vê, e tem mais livros ainda saindo, hein? Olha, mais uma vez eu peço a você, curta aí nosso canal, Cultura TV Aracaju no YouTube, e compartilhe esse link com seus amigos, com seus familiares, com seus grupos. Toda semana a gente tem um podcast novo aqui no Além da Mídia. E, é claro, a Cultura TV tem vários podcasts. Um abraço também ao nosso querido Andrew Levi, que esteve na técnica de imagens também. E a gente volta na semana que vem com mais uma edição do Além da Mídia. Cultura, um sinal de Deus no ar.